o extremo norte da Europa. No verão, o sol é rei. Mas os invernos são longos e escuros. Aqui, entre o Polo Norte e o Círculo Polar, a vida tem de resistir a mudanças radicais. Todos enfrentam os meses de escuridão e temperaturas extremas. Alguns podem preferir o inverno. Perigos mortais e beleza gelada andam de mãos dadas na noite polar. No início do outono, o dia e a noite têm a mesma duração. No extremo norte da Europa, o sol está baixo no céu. As sombras ficam mais longas e, de agora em diante, os dias tornam-se cada vez mais curtos. Mas antes que a escuridão envolva por completo o círculo polar, a natureza apresenta os frutos dos longos dias de verão. Para os animais da floresta, a abundância de alimentos chega no momento certo. Esta fêmea necessita de muitas calorias para conseguir produzir o leite suficiente para a sua prole. E terá de consumir mais ainda para obter as reservas de gordura que necessitará para a hibernação de inverno. Ela come sem parar, ganhando até 3 quilos por dia. As crias imitam a progenitora entusiasticamente e aprendem a procurar o seu próprio alimento. Mantêm-se perto da progenitora e sob a sua proteção. Restam-lhes apenas 2 semanas antes de se retirarem para a sua toca para hibernarem. Por outro lado, o esquilo armazena sementes. Permanece acordado durante todo o inverno e precisa de se alimentar com frequência. O gaio siberiano também armazena alimento, sendo das poucas aves que permanece no norte durante o inverno. No final de setembro, as horas de sol vão diminuindo. No Ártico, o outono é muito curto. Nas pastagens de verão, o alimento abundou para as renas. No outono, continuam a armazenar as reservas de gordura para o inverno. Em breve o tempo mudará e, quando não restar mais alimento aqui, terão de seguir em frente. Mas ainda há muito com que se banquetear. O alimento abunda também nos lagos da Escandinávia e os cisnes bravos encontram aí tudo o que precisam. Nas margens ainda há muitas bagas. E nos lagos encontram o seu alimento favorito, as plantas aquáticas. Mas mal os lagos congelem, perdem a sua fonte de alimento. A família de cisnes tem de partir da sua residência de verão. Como todas as aves no Ártico, fogem do frio e da escuridão, ficando apenas os peritos em sobrevivência. No início de outubro, as temperaturas descem e atingem valores negativos.
O inverno chega cedo e rapidamente à região polar. Com as temperaturas a rondar os 0 graus, a chuva transforma-se em granizo, que anuncia o inverno. As nuvens adensam-se e as temperaturas descem cada vez mais. Pouco depois, chega a neve. Toda a vida parece ter desaparecido. A floresta fica em silêncio. Os ursos pardos estão a hibernar. Permanecerão nas suas tocas durante cerca de 7 meses. Poupam energia, abrandando os batimentos cardíacos e diminuindo a temperatura corporal. Ficam dependentes única e exclusivamente das reservas de gordura. É assim que sobrevivem ao duro inverno. Mas a estação não é apenas escura, gelada e hostil. Naqueles dias em que o sol de inverno espreita sobre o horizonte, a paisagem transforma-se numa joia reluzente. Poucas são as aves canoras que permanecem no norte polar o ano todo. Entre elas contam-se os coloridos pintarroxos de bico grosso e o pintarroxo de Ornament. São resistentes e ainda conseguem encontrar alimento. Mais para o norte, no polo propriamente dito, a escuridão reina há 4 semanas, desde meados de outubro. Mas mais para o sul, os dias também começam a ficar rapidamente mais curtos. No círculo polar, o sol aparece durante 8 horas apenas. Os dias dourados de outono chegaram ao fim. O tempo das transformações radicais chegou. Para as renas também. Embora pertençam ao povo Sami, vivem sobretudo na natureza. Estão adaptadas a uma vida no frio e na escuridão, e até mesmo no mais árido dos invernos escandinavos conseguem encontrar alimento suficiente para sobreviverem. Embora para isso tenham de percorrer grandes distâncias. Em novembro, pequenos grupos juntam-se e formam grandes manadas. A certa altura, como se uma ordem inaudível fosse dada, a migração para as pastagens de inverno começa. Embora sejam domesticadas há centenas de anos, um instinto antigo leva-as para onde podem encontrar alimento. Os extremos sazonais nas regiões polares da Terra são causados por um fenómeno astronómico. No Polo Norte, a noite dura 6 meses no inverno. O motivo é porque o eixo da Terra está num determinado ângulo em relação ao Sol. À medida que a Terra orbita o Sol, ou o Norte ou o Sul obtêm mais luz. É isto que está na origem das estações. Quando o eixo da Terra fica mais afastado do Sol, é inverno no Norte.
Por volta de 21 de dezembro, todo o círculo polar fica na sombra. Mas quando o eixo da Terra se inclina para o Sol, é verão no hemisfério norte. Por volta de 21 de junho, é dia em toda a região polar. Daí em diante, a sombra vai lentamente aproximando-se do Polo Norte. Até que por volta de 21 de dezembro, as sombras voltam a envolver todo o círculo polar. Foi atingido o auge da noite polar. No Polo, o Sol desaparece durante 6 meses. No norte da Noruega, no Círculo Polar, desaparece durante um dia apenas, antes de reaparecer sobre o horizonte. Mas até mesmo os seus raios indiretos conseguem iluminar os céus, criando todos os dias um curto crepúsculo. Nas próximas semanas e meses, o extremo norte será dominado pela escuridão. As noites são muito longas, tornando claramente visíveis as auroras boreais. Quando o Sol desaparece, nem sempre as noites são escuras. Nas noites claras, a luz da lua é suficiente para muitos animais encontrarem alimento. Tal como a raposa do Ártico, muitos animais têm os olhos bem adaptados à escuridão. Possuem grandes pupilas e retinas altamente sensíveis. As renas também têm olhos muito sensíveis. E mudam de cor. De verão são castanhos claros e no inverno azuis escuros. Esta mudança de cor faz com que a luz incidente seja distribuída por mais fotorreceptores. Uma adaptação única, nunca antes observada noutros mamíferos. Além de escuro está um frio de rachar. Sem o calor do Sol, as temperaturas estão constantemente abaixo dos 20 graus negativos. Juntamente com os ventos gelados, as condições não podiam ser mais hostis. Como é que os animais e as plantas conseguem sobreviver a um ambiente tão inóspito? O mais importante é conservar calor. E os bois almiscarados fazem-no como mais nenhum animal. São grandes, com orelhas pequenas e membros curtos, ou seja, a superfície corporal é relativamente pequena em relação ao volume. Tudo isso evita a perda de calor. Também têm uma pelagem espessa e longa e uma camada basal de lã com cerca de 10 centímetros de espessura. Uma ampla camada subcutânea de gordura também ajuda a manter a temperatura corporal, pelo que as temperaturas de inverno pouco os afetam. As renas também se encontram adaptadas de forma muito eficaz às baixas temperaturas. Também lhes cresce uma pelagem espessa e felpuda. Os pelos das renas são ocos. Esta característica cria uma bolsa de ar que as isola do frio. Imagens térmicas mostram que pouco calor escapa através da sua pelagem. O nariz da rena é igualmente invulgar. Graças à sua estrutura interna, o ar inalado é aquecido antes de chegar aos pulmões. E é uma zona muito bem irrigada. Pelas imagens térmicas, parece mesmo Rudolf, a rena do nariz vermelho. Em contraste, a temperatura dos membros é baixa. O sangue vindo do interior do corpo transmite o calor ao sangue frio que vem do exterior. Esta circulação permite a troca de calor
impedindo os membros de congelarem e o corpo de arrefecer. É assim que as renas conseguem suportar temperaturas de 40 graus negativos. Nos meses de inverno, o interior norte da Escandinávia fica coberto de gelo. Mas a zona costeira é muito mais amena. A corrente do Golfo permite que os fiordes noruegueses permaneçam livres de gelo durante todo o ano. A água do mar raramente atinge temperaturas abaixo dos 4 graus centígrados. Está quente demais para congelar, independentemente de quão baixa seja a temperatura ambiente. As correntes oceânicas temperadas promovem a existência de uma biodiversidade invulgar, mesmo nestas latitudes. As aves marinhas juntam-se nas baías abrigadas. E as garças chegam, vindas do interior. Com alguma luz, ainda são capazes de encontrar alimento. Os pilritos escuros deslocam-se em grandes grupos. São as únicas aves limícolas que passam o inverno a norte do Círculo Polar. As poucas horas de crepúsculo são mais que suficientes para se alimentarem. As águas dos fiordes noruegueses mais a norte constituem uma fonte de alimento natural incrivelmente rica. Milhões de arenques passam aqui o inverno. As orcas seguem os enormes cardumes. Durante o inverno, quando a luz escasseia, elas intensificam os seus sinais acústicos para se orientarem e comunicarem umas com as outras durante a caçada. Algumas orcas empurram os arenques até à superfície, onde uma delas os aguarda. Bate rapidamente com a barbatana caudal no cardume. Os peixes ficam atordoados e tornam-se mais fáceis de apanhar. O alimento será mais que suficiente para todas. Durante estes ataques, as orcas matam toneladas de arenques, mas consomem menos de 1%. A corrente do Golfo mantém o oceano no norte da Europa livre de gelo, mesmo para lá do Círculo Ártico. Mas não tão longe como o arquipélago Spitsbergen, localizado a mais de 1000 quilómetros a norte da Noruega. Aqui a noite polar dura quase 4 meses. As condições são mais extremas ainda do que no continente. É nesta altura que o urso polar se encontra no seu elemento. Não há nenhum animal mais adaptado a seu habitat do que o urso polar. A sua pelagem quente não cobre apenas o corpo, cobre também os membros e as grandes solas das patas que os impedem de se enterrarem na neve. Uma camada espessa de gordura isola-o contra o frio, até mesmo com temperaturas de 40 graus negativos. Este jovem macho anda à caça de focas. O mar gelado à entrada do glaciar Spitsbergen é a sua zona de caça. O urso polar não hiberna. Pelo contrário, é durante o inverno polar que se encontra mais ativo. E desde que haja gelo e neve suficientes, o urso polar é o incontestável rei do Ártico. A noite polar não traz apenas frio e escuridão.
É o cenário de um fabuloso fenómeno da natureza. A aurora boreal transforma o céu noturno de forma mágica. Este fascinante espetáculo natural é um fenómeno cósmico e, curiosamente, é causado pelo Sol. Embora não possa ser visto, é um pré-requisito para esta dramática exibição de luzes. O Sol lança para o espaço grandes quantidades de partículas carregadas, os chamados ventos solares. Quando eles alcançam o campo magnético da Terra, as partículas colidem com os átomos na atmosfera superior e forma-se a aurora boreal. Quando o dia fica mais claro ou quando a lua surge, a aurora boreal desaparece. Durante o crepúsculo da noite polar, os animais têm pouco tempo para procurarem alimento. E quando o fazem, a camuflagem é um elemento-chave para a sua sobrevivência. No inverno, a raposa do Ártico exibe uma pelagem branca e densa. Na paisagem coberta de neve, torna-a praticamente invisível às suas presas. Para se proteger dos rigores do inverno, enrola-se mantendo o focinho quente na pelagem. Em condições particularmente inóspitas, a raposa retira-se para a sua toca. As lebres árticas também mudam de cor da sua pelagem de castanho acinzentado a branco e ficam praticamente imperceptíveis. Só em movimento podem ser detectadas pela raposa do Ártico. E o perigo também está à espreita do céu. Mas a águia real não tem muito tempo para caçar. Embora tenha uma visão extremamente apurada, durante o crepúsculo ela tem dificuldades em detectar a presa. O lagopo de branco está camuflado quase na perfeição. Mesmo enquanto se alimentam, são quase impossíveis de distinguir do meio envolvente. A natureza nem sempre favorece o predador. Mas sem camuflagem, a sobrevivência torna-se mais difícil. E o lemingue da Noruega daria uma boa presa. Contudo, tem outra estratégia para se proteger. Os lemingues estão entre os animais que vivem em túneis sob a neve durante o inverno. A camada branca fornece um excelente isolamento contra o frio e também uma boa proteção contra os inimigos. Enquanto as temperaturas assolam a superfície, os pequenos roedores procuram o seu alimento imperturbáveis debaixo da neve. No final de dezembro, os crepúsculos no norte da Escandinávia são ainda muito curtos. A noite continua a dominar a região, bem como o clima extremo. As renas partem em busca de zonas mais altas e expostas, onde os ventos afastam a neve, facilitando a busca por alimento. Alimentam-se dos líquenes quase indigestos que crescem aqui e que poucos animais árticos peritos em sobrevivência usam como alimento. Mas esta dieta pobre não é suficiente para satisfazer as necessidades energéticas da rena durante o inverno. Elas também abrandam o seu metabolismo de forma dramática. E dependem sobretudo das suas reservas de gordura. Apenas aqueles que se alimentaram bem durante o verão serão capazes de sobreviver durante o longo inverno.
Os doentes e os fracos têm poucas hipóteses. Apesar de não serem peritos em sobrevivência no Ártico, os corvos também habitam as regiões a norte do Círculo Polar. Frequentemente alimentam-se de carne em decomposição, sobretudo no inverno. Este é um dos principais motivos para a sua má imagem. Costumam ser descritos como símbolos de mau agouro. Os corvos encontram muitas carcaças durante o inverno, uma vez que nem todos os animais sobrevivem a esta estação dura. Nestas condições, a carne permanece fresca durante muito tempo. Um banquete para os corvos. Outros animais que se mostrem interessados nas carcaças não são bem-vindos. Os corvos defendem o seu alimento. As águias sobrevivem caçando, mas é mais conveniente quando a presa já está morta. Não fossem os corvos. Com este tipo de companhia, comer em paz é tarefa impossível. O glutão é um predador eficiente. A escuridão da noite polar é uma grande vantagem para ele, uma vez que possui uma excelente visão noturna. Caminha silenciosamente e, na neve espessa, desloca-se a grande velocidade sem ficar enterrado. As suas patas funcionam como autênticas raquetas de neve. E o glutão não se deixa intimidar pelos corvos. A visão noturna destas aves é quase nula, pelo que têm pouco tempo para procurar alimento. O glutão, por outro lado, está sempre a comer. E passados alguns dias apenas, resta pouco mais do que pele e osso da carcaça. Agora pode levar os restos para um lugar mais sossegado. Não foi só o mundo animal que teve de se adaptar aos extremos desta região. As árvores de folha caduca passam o inverno num prolongado estado de repouso. Perdem as folhas e fortalecem as raízes, assim consomem pouca água. O solo congelado é quase tão seco como um deserto. A folhagem serve como cobertura e alimento para a lebre. A neve funciona como uma plataforma e, com um pequeno esforço, até uma lebre consegue chegar aos rebentos mais altos. As lebres ficam facilmente saciadas. Os ramos tenros e a casca que encontram na folhagem são suficientes para sobreviverem durante o inverno.
Nesta vastidão selvagem e sombria, apenas as espécies mais frugais e mais bem adaptadas sobrevivem. Na Escandinávia, sem dúvida que as renas são os mestres da sobrevivência. Na floresta não encontram alimento no solo porque este está coberto por uma espessa camada de neve. Sendo assim, alimentam-se dos líquens nas árvores. As florestas de bétulas são uma excelente fonte de alimento. Tudo o que esteja ao seu alcance é comestível para as renas. Incluindo os tenros rebentos nas pontas dos galhos e dos ramos. Até as agulhas dos pinheiros são capazes de digerir. Como o alimento tem de ser ruminado, a digestão é um processo lento. Mas estes períodos de descanso também servem para poupar energia fundamental para sobreviverem ao longo inverno. O mesmo se aplica às plantas. Com temperaturas abaixo de zero, também as coníferas interrompem o seu crescimento. Mas não perdem as folhas. Têm uma forma diferente de reduzirem o consumo de água. As suas agulhas têm uma superfície muito pequena. Também estão cobertas por uma camada de cera exterior muito dura. Os estômatos nas agulhas ficam cobertos, impedindo a umidade de evaporar. E a concentração de açúcar nas células aumenta de forma significativa, criando um agente anticongelante. Assim as árvores não ficam congeladas durante o inverno. Os rebentos de pinheiros também fornecem alimento ao alce. Mas as reservas de energia das agulhas não bastam. O inverno suga a energia a tudo. Os esquilos vivem das reservas que armazenaram. Nas florestas de coníferas também encontram pinhas. Os alces muitas vezes têm de percorrer longas distâncias para encontrarem a quantidade suficiente de alimento. Caminham sobre os rios congelados, permitindo-lhes percorrer vastas áreas. Quando a noite polar passa o seu auge, as fases de crepúsculo são cada vez mais longas e luminosas. É o que se passa em Varanger, no norte da Noruega. Em meados de janeiro, o sol encontra-se abaixo do horizonte. O crepúsculo dura 6 horas, com um fascinante jogo de cores da natureza. Quando o sol emerge pela primeira vez, é apenas por breves momentos. E embora a cada dia pareça emergir por mais tempo, muitas vezes fica escondido atrás das nuvens.
No nordeste da Noruega, a costa é famosa pelas suas tempestades de inverno. Contudo, o fiord de Varanger encontra-se numa zona abrigada. E as correntes externas do Golfo mantêm o mar livre de gelo aqui também. Aqui o Eider alimenta-se sobretudo de mexilhões, uma tarefa difícil na zona da rebentação derivada à fraca visibilidade. Mas por entre as algas que dão à costa, encontram insetos aquáticos e outros moluscos. E nadam repetidamente até ao seu território de caça para mergulharem em busca dos mexilhões. No fiord de Varanger, no final de janeiro, o sol permanece acima do horizonte durante várias horas. Ainda está muito frio. Nos dias mais frios, o efeito de aquecimento da corrente do Golfo leva à formação de uma espécie de neblina que se forma sobre a superfície do mar. Esta neblina apenas ocorre quando existe uma grande diferença de temperatura entre a água do mar e a atmosfera. O ar úmido na zona costeira transforma-se imediatamente em gelo. Uma bizarra camada de gelo cobre a paisagem. Frágeis cristais de gelo decoram os ramos e a superfície da neve. O tempo que este fantástico lençol branco dura dependerá das condições meteorológicas, que aqui, no extremo norte, são completamente imprevisíveis. Nas baías e portos abrigados deste fiord, as forças da natureza não são tão extremas como no mar alto. O que torna este lugar bastante popular para os patos. Águas calmas e pouco profundas permitem-lhes poupar energias enquanto procuram alimento. Até o raro Eider real gosta de visitar os portos e as marinas. Passam os verões na costa do Alto Ártico e no norte da Sibéria. Aqui estão numa espécie de férias de inverno. Para eles, o norte da Noruega equivale ao sul quente e existe alimento em abundância. Mexilhões, ouriços do mar e estrelas do mar abundam por aqui. As gaivotas são péssimas predadoras, mas muito espertas. Esta observa a atividade dos Eiders com toda a atenção. E decide avançar. Assustar os Eiders é um método para lhes roubar a pescaria. Tão depressa veio como foi. Os Eiders não param de apanhar estrelas do mar e são frequentemente atacados pelas gaivotas.
Mas no final todos saem vencedores. Todos beneficiam da abundância do Oceano Ártico. Aqui, em meados de fevereiro, o Sol fica visível durante quase 8 horas. Apesar de permanecer baixo no céu. Em Spitsbergen ou em Svalbard, a cerca de 1000 km mais para norte, o Sol pode ser observado mesmo sobre o horizonte. Continua muito frio, mas isso não constitui um problema para as renas de Spitsbergen. Estão bem adaptadas e facilmente encontram alimento suficiente sob a neve. Mas este ano os resultados das mudanças climáticas dificultam-lhes a vida. A meio do inverno as temperaturas subiram tanto que choveu, o que resultou na formação de uma espessa camada de gelo sobre o solo. As renas não conseguem alcançar o seu alimento. E nem os cascos tão perfeitamente adaptados às condições do Ártico conseguem aderir ao solo. Vêem-se forçadas a deslocar-se para terrenos rochosos, muito mais pobres em alimento. A sobrevivência tornou-se muito mais difícil. Muitas morrerão de fome este inverno. A raposa do Ártico também enfrenta dificuldades. A camada de gelo impede-a de chegar às suas reservas de alimento. A carcaça da rena é a sua salvação. Quando está frio, a carcaça permanece fresca durante muito tempo, fornecendo à raposa reservas de alimento para muitos dias. Embora seja trabalhoso remover a carne congelada dos ossos. Nem tudo é consumido de uma só vez. A raposa do Ártico sabe como gerir os seus recursos. E graças a um nevão que entretanto caiu, pode esconder a carcaça debaixo da neve. Em finais de fevereiro, quando o sol reaparece em Spitsbergen, os dias rapidamente ficam mais longos. Em inícios de março, os dias já duram 6 horas. Mas tão a norte, a paisagem continuará gelada. O regresso do sol acorda os instintos reprodutivos dos ursos polares. O macho coloca-se perto de uma família. Há dias que os vem seguindo.
As crias estão quase independentes, mas ainda têm muito que aprender para conseguirem sobreviver no Ártico. Usando o seu apurado olfato, localizam uma foca pelo odor e tentam detectá-la debaixo do gelo. Distraídos a brincar, não percebem que a progenitora seguiu em frente. O macho presenta a oportunidade de conquistar a fêmea. Não é o único que a segue. Uma coleira com um localizador mostra que os seus movimentos também são de interesse científico. Um pouco depois, constatamos que conseguiu separá-la da família. Agora leva-a para as montanhas. Esta é a plataforma nupcial dos ursos polares em Spitsbergen. As crias apercebem-se tardiamente que a progenitora desapareceu, mas detectam seu odor e seguem-no até às montanhas. A fêmea ainda não está no cio. Ele não aceita. Ela escolhe o caminho mais rápido para descer a montanha. Já não a pode impedir. E enquanto ela se volta a reunir com as suas crias, ao macho basta apenas bater em retirada, frustrado. Um grande revés. Mas não desistirá enquanto não alcançar o seu objetivo. Em março, o dia e noite têm praticamente a mesma duração. Do Círculo Ártico ao Polo Norte, o sol regressa em força. Apesar da neve e do gelo, as horas mais longas de luz indicam o início da primavera, sobretudo para os animais. Em breve, os penhascos costeiros voltarão a ser densamente povoados. As gaivotas tridáctilas passaram um inverno no mar. Agora, em março, vêm para a terra para se reproduzirem. Os locais de nidificação mais seguros a meio dos penhascos são os mais procurados. O que desencadeia lutas acesas. Todas querem o melhor para a parceira e para as suas crias. O mais difícil é manter o lugar depois de ocupado. Após dias de disputas, os locais de nidificação estão assegurados. E a próxima geração vem a caminho. Por toda a região polar, animais e plantas preparam-se para o verão. Nos finais de março, a noite polar termina por fim. O sol volta a reinar. Em breve, as renas abandonarão as pastagens de inverno.
A maioria delas sobreviveu ao inverno sombrio, cheio de privações. A neve vai derreter. E a magia do inverno desvanecer-se-á. Mas a noite polar voltará. Dentro de 6 meses, regressará ao Polo Norte e cobrirá uma vez mais o extremo norte da Europa.